Olá, 700, tudo jóia? Tranquilo? Tudo beleza? Espero que sim. Espero que tudo esteja bem aí com você. Espero que você esteja animado, empolgado. Estamos caminhando, temos caminhado. Espero que você e sua família estejam bem, seus pais, irmãos, todos os seus familiares. Apesar do grande desafio que nós temos vivido aí, temos enfrentado por causa da pandemia, mas temos caminhado, graças a Deus, e vamos continuar caminhando, porque a gente vai superando os desafios, eles aparecem para serem superados e você vai conseguir, já tem conseguido, você e eu, todos nós temos conseguido e vamos vencer, né, mais um desafio. Os desafios nos fortalecem, nos preparam para outros desafios que certamente virão, né? E nós vamos seguindo, vamos caminhando, porque é assim, né, que acontece. Como eu disse, a cada desafio a gente vai aprendendo e a gente vai se fortalecendo a cada dia. Bom, nós começamos a falar aí sobre direitos humanos. Demos o conceito de direitos humanos, que o conceito reconhece que cada ser humano pode desfrutar dos direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, e fomos por aí. Demos o conceito, falamos sobre o valor da pessoa, a dignidade da pessoa, falamos quando foi criado, citamos alguns trechos da nossa Constituição, do artigo 5º, enfim. Falamos assim, né, de algumas coisas relacionadas aos direitos humanos. Falamos bastante coisa, citamos o texto bíblico de Gênesis 1, né, quando Deus, né, colocou o homem lá e o fez à sua imagem e semelhança, e caminhamos, enfim. E hoje nós vamos falar sobre direito humano, ou direitos humanos, uma necessidade. Muito bem. Bom, primeiro nós precisamos saber o que é necessidade. Segundo o nosso dicionário, diz que necessidade é a qualidade do que é necessário. É aquela coisa que é essencial, que não se pode abrir mão. Bom, quando a gente fala de qualidade do que é necessário e essencial, que não se pode abrir mão, nós começamos a pensar no básico do básico. Eu já disse que todos nós temos direito à vida. Vida é aquilo que nós temos de mais importante, que foi dada por Deus. E Deus, quando criou o homem e a mulher, quando criou o ser humano, os colocou no jardim para que eles cuidassem do jardim e deu para eles toda uma qualidade naquele jardim para que eles vivessem, e não só vivessem, mas vivessem bem. Vivessem bem. Nós já sabemos que lamentavelmente não foi assim que terminou. Acabaram não fazendo aquilo que Deus tinha direcionado para eles fazerem, e deu no que deu. Mas, como eu disse, nós vamos falar da necessidade dos direitos humanos. Direitos humanos, uma necessidade. Nós já falamos e repetimos que qualidade do que é necessário e essencial, necessidade. E quando a gente pensa em... Vamos começar a pensar aqui sobre comida. Falar de comida é sempre muito bom, mas eu estou me referindo ao básico, ao essencial. Por exemplo, nós podemos comer de um tudo, e graças a Deus por isso. Batata frita, arroz, feijão, macarrão, carne, maionese, ketchup, saladas variadas, enfim. A gente pode comer de tudo. Mas existem nisso tudo, né, nessa relação de comida que eu falei, entre outras, que existem coisas que não se pode abrir mão durante muito tempo. A gente pode ficar um dia ou outro sem comer, que acaba fazendo parte da alimentação básica, como o nosso arroz e feijão.
é verdade? Faz parte. E não dá para ficar comendo pão no café, no almoço e na janta. Verdade, não é? Sim, claro que é verdade. Pensou, você vai tomar café? Pão. Vai almoçar? Pão. Vai tomar café da tarde? Pão. Vai comer à noite? Pão. Não tem como. E quando eu digo pão, pode colocar aí os podrões da vida também. Ou a batata frita, enfim, ou o açaí. Ninguém pode viver só comendo isso, porque vai ter deficiência de outras comidas que fazem parte e que nós precisamos. Que já está aí na mente de todo mundo, que é o arroz e o bom feijão. E aí entra macarrão, legumes e verduras, a carne naturalmente, que também as carnes têm seus nutrientes, enfim, são necessidades básicas que nós não podemos abrir mão. Uma outra coisa, bebida. Você bebe aí refrigerante, tomara que não, refrigerante faz mal. Mas naturalmente eu acredito que poucos de vocês não devem beber refrigerante. Coca-Cola, Fanta, Guaraná, enfim, sucos e por aí vai. Você pode ficar bebendo só essas coisas sem beber água? Não. Primeiro, refrigerante e sucos são algo que tem químicas, né, para preservar, e são doces. Você ficar bebendo só doce direto, substituir esses doces pela água, não vai dar bom. Então, a água é uma necessidade básica. Você precisa beber água, nós precisamos beber água, e bastante água. E aqui vai um lembrete, né? Não esqueça de beber água, porque a água limpa o seu organismo. Então, precisamos dessas coisas. Como eu disse, o bom arroz com feijão, com saladas verdes, outros tipos de salada, precisamos da água, são necessidades básicas que ninguém pode viver sem, porque o negócio vai dar ruim. Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de uma necessidade. Falamos na aula passada. Então, direitos humanos é uma necessidade básica. Básica. Porque a própria palavra a própria palavra direito é um direito seu adquirido. A Constituição, nós falamos também na semana passada, diz para você que isso é essencial, ter os seus direitos. E é importante isso. E eu comecei dizendo assim, você tem direito o quê? À vida. A vida é algo que não se pode viver de qualquer jeito, porque se viver de qualquer jeito, abre mão da vida. Coloque em risco o seu bem maior, que é a vida, e vida nós só temos uma. Então não dá para abrir mão, é uma necessidade. Viver, e viver com qualidade, viver bem. Então todos têm direito à vida, uma vida com dignidade, com qualidade. E isso faz parte também, está lá nos direitos humanos, e que a nossa Constituição também fala. Por isso, nós somos cercados, né? Quando eu digo cercado, não é mas cercado pela lei, amparado, na verdade a melhor palavra é amparados pela lei, pelos direitos humanos, para nos preservar. E nós precisamos saber disso até para reivindicarmos. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, e aí a gente bate em algumas situações que nós temos encontrado por aí que são desafiadoras. O que fazer? E aí você está pensando assim, mas a Constituição fala um monte de coisa e as pessoas não cumprem. Bom, é verdade. Mas um lembrete, você precisa conhecer os seus direitos, porque uma sociedade, ou seja, você e eu, nós que formamos sociedade, se nós não estivermos atentos àquilo que é um direito nosso, ninguém mais, a não ser os nossos, vai estar preocupado com a gente. Entendeu? Porque direito nós temos. Você tem, eu tenho. O problema é saber. E olha que eu não estou falando de obrigação, porque a aula não é de direitos e deveres. Estou
falando só de direitos humanos. E aí o seu questionamento pode ser o seguinte: mas como direitos humanos não funcionam? Porque então, se os direitos humanos funcionam, perdão, por que a gente vê tanta injustiça? Bom, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara: não é as pessoas que formam a sociedade e que lidam com os mais variados meios, seja na área de comunicação, não é na área de comunicação, estou citando um exemplo, seja nos serviços públicos, melhor dizendo, elas nem sempre, infelizmente, estão preocupadas com os direitos do cidadão, a não ser quando é o direito dela. Certo? As pessoas que cumprem ou que precisam cumprir as leis, quando eu digo isso, todos nós precisamos, eu falo assim, as autoridades, sejam policiais, sejam advogados, sejam juízes, desembargadores, enfim, qualquer pessoa investida em poder e que precisa fazer cumprir as leis, nem sempre elas estão dispostas a agir em benefício daqueles que têm direitos. Estava vendo hoje uma manchete, uma coisa não muito boa, lamentável, aonde um jovem de 18 anos, segundo consta, ele foi agredido num shopping porque ele foi trocar um relógio que ele comprou. Eu acho que foi um relógio, ele comprou de presente para o Dia dos Pais e foi confundido, segundo a história, com um assaltante. Bom, alguém chegou e perguntou para esse jovem quem ele era? Quer dizer que um negro, um branco, um ruivo, uma menina, um menino, seja lá quem for, vai num shopping no Rio de Janeiro, talvez, eu não sei, preste atenção, não estivesse vestido, vamos dizer assim, como eles achavam que ele deveriam estar, não tinham a aparência que eles lá do shopping achavam que ele deveria ter e que ele talvez não tivesse para eles lá, fizeram um pré-julgamento. E a gente entra numa outra situação. Toda vez que nós não prestamos atenção, não pensamos antes de agir ou de falar, nós corremos o risco de fazer um pré-julgamento. E quando a gente faz um pré-julgamento, quer dizer pré-antes. Nós já olhamos para a pessoa e falamos assim, fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é daquele outro jeito. A gente já fez um pré-julgamento. Porque nós não conhecemos, nós não sabemos. E aí, voltando a esse jovem aqui, que poderia ser qualquer um. Estou falando de um jovem que foi com ele, mas pode ser um adulto, pode ser um adolescente, enfim. Mas quem deu direito a essas pessoas suporem as pessoas que aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem eram assaltantes. Não seria o mais correto abordá-lo de uma maneira educada ou nem abordá-lo, na pior das hipóteses, que já é ruim, né? Prestar atenção nele para ver o que ia acontecer, o que ele ia fazer. Porque, segundo a história que consta aqui, e eu estou dizendo porque foi o que eu ouvi rapidamente, eu não sei, ele chegou a ser agredido. Porque confundiram ele com alguém, com um marginal. Olha só que situação. Você percebeu? Mas você imagina se acontecesse com uma outra pessoa que trabalha lá mesmo e fosse confundido com alguém. Como essa pessoa iria se sentir? Péssimo. Porque ninguém fica confortável. E aí essas pessoas esquecem ou esqueceram durante aqueles instantes que aquele rapaz era um cidadão como eles. E se a história é verdadeira, eu acredito que sim, porque saiu nas manchetes, esse rapaz foi agredido não só fisicamente, mas moralmente falando. Direitos humanos foi rala abaixo.
Toda vez que nós nos sentimos ou somos agredidos, e quando eu estou falando de agressão não necessariamente física, mas de alguma forma nós nos sentimos, as pessoas, você e eu, nos sentimos invadidos por pessoas inconvenientes, por atitudes racistas, sejam elas de cor, de raça, de religião, de opção, seja lá o que for. Toda vez que nós nos sentimos assim, que as pessoas, a gente percebe que as pessoas nos tratam assim, a gente não gosta. Quer ver um exemplo? Imagina você, no Colégio Batista, e aí você está lá na sua sala e você percebe que bateu o intervalo, você vai lá para o intervalo, bateu o sinal, você vai para o intervalo e desce todo mundo. E aí vai cada um para um lado, você vai para o seu, outro vai para o outro, tal, fazer seu lanche, comprar, e daqui a pouco tem um grupo lá da sua mesma sala reunido. E quando você chega, vai chegando perto do grupo, eles desfazem o grupo. Pode ser até coincidência, mas você não se sente muito bem, não é verdade? Sim. A primeira coisa que a gente pensa é que, estou com algum problema? Você pensa que eles estão te discriminando, mesmo que tenha sido uma coincidência. E se for real, é pior ainda. Porque ser discriminado é muito ruim. Não é bom. Então, os direitos humanos estão para corrigir também a injustiça. E volta lá o que eu falei. Mas no mundo tão injusto, no meio das pessoas tão injustas, como é que faz? O fato das pessoas serem injustas não tira os seus direitos. Não tira os seus direitos. O fato da pessoa não atender bem em algum local, não ser educado, que é o mínimo que se espera de pessoas, é ser educadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar, enfim. Nas mais diversas situações, é igual quando a gente chega num local, a gente precisa dar também bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos chegando. Faz parte. Então, o fato, voltando aqui, das pessoas às vezes não serem muitos cordatas, cordiais, como eu disse, como diz Lu Santos, pessoas finas, elegantes e sinceras, lamentavelmente, às vezes as pessoas são extremamente deselegantes e grosseiras. Não quer dizer que eu não vou continuar acreditando nos direitos, porque ele existe. Eu é que, quando me sentir agredido em alguma situação, preciso buscar os meus direitos. E você também. A gente precisa sempre acreditar. Nós somos um povo, acabamos por nos tornar um povo que a gente vê tanta injustiça, tanta coisa não acontecendo como deveria acontecer, nós passamos a não acreditar mais. Verdade? Sim, verdade. Não adianta mesmo, mas é por isso que as coisas não adiantam. Porque eu deixo para lá, você deixa para lá, outro deixa para lá, outro também deixa. E aí se cria um hábito de ninguém ligar, porque a gente acaba assim, todo mundo é assim mesmo, não tem jeito. Não é todo mundo que é assim, as coisas têm jeito, mas começa com você. Começa comigo. Aquele que não se sente bem nas situações criadas por outros, que percebe que não foi bem tratado, precisa ser resolvido. Um exemplo, você vai comprar alguma roupa e você distraidamente experimentou a roupa, mas não viu que ela veio com defeito. Chegou em casa, você viu que a roupa estava com defeito. Você não vai trocar? Não, estou com vergonha de lá, o que vão achar? Pode achar o que quiser. Mas você está no seu direito de trocar a roupa. Você vai comprar um tênis, e aquele tênis lindo e maravilhoso, você não observou que a palmilha dele não está direito. Uma coisa simples, quase impossível de acontecer, mas você está assim, grosseiramente, aleatoriamente, na verdade. Não, eu vou pegar uma outra palmilha aqui de um tênis que eu tenho e vou colocar porque eu não vou incomodar. Não, você não está incomodando. Você está fazendo valer os seus direitos.
Você percebeu? E aí, quando se fala de direitos humanos, a gente tem uma situação séria, porque hoje nós vivemos a seguinte situação de pessoas, eu já falei sobre isso, e eu estou falando de coisas simples para poder chegar um pouquinho mais agora, não que isso simples, mas né, também sério, mas pensa agora nos direitos humanos, numa coisa básica que é casa, educação e alimentação. Você pensa nisso. E aí a primeira coisa que eu dizer é o seguinte, você é bem resolvido. Você tem uma condição muito boa. Não reclame do que você tem. Quero abrir esse parênteses aqui para dizer isso para você. Antes de falar o que eu quero falar, porque você vai entender. Porque às vezes nós reclamamos, às vezes, para não dizer quase sempre, e para não dizer sempre, as nossas reclamações, às vezes, de faltar alguma coisa, e se faltar entre aspas, que são coisas que não são necessárias, nós acabamos por reclamar de barriga cheia. Isso é um termo que a gente usa e verdade. Que quando nós pensamos, é claro que, né, não estou fazendo uma comparação, mas estou só trazendo uma situação. Imagine quantas pessoas hoje não têm os direitos humanos básicos, não conseguem ter. Pensa em pessoas que moram em algum lugar, que talvez você até conhece, que não tem sequer o saneamento básico. Ruas com esgotos feitos, ruas asfaltadas com calçadas. Pensa, um direito. Né? Mas e aí, como é que fica? Pensa em pessoas, seres humanos que vivem nas ruas. E eu sempre tenho falado sobre esse assunto, porque é uma realidade que não dá para fechar os olhos e passar por cima e evitar. Está na nossa frente, como alguns dizem, está na nossa cara, na nossa face. Não tem como não ver. Pensa em pessoas que não têm os seus direitos reconhecidos, e aí você pode pensar, mas tem gente que vai morar na rua por vários motivos. Sim. Mas pensa em pessoas que, independente por que elas estão lá, elas não têm sequer, primeiro, onde morar, porque moram na rua. Direitos humanos. Segundo, que depende sempre de alguém como eu e você e outros para ter uma alimentação, para comer alguma coisa. Direitos humanos. E da mesma forma é para beber. Mas pensam em pessoas que até têm uma moradia, mas estão passando fome dentro das suas moradias. Que não tem água tratada para beber. Quantos lugares? E eu estou falando de Brasil. Injustiça social. Direitos humanos negados. São direitos básicos. Pense aí, quando a gente vê, às vezes, mães que não podem trabalhar, talvez porque os filhos não têm creche, quando a lei diz que tem que ter, para que as mães deixem os filhos lá e vão trabalhar, os responsáveis, enfim, direitos humanos. Como se entende essa e algumas outras situações? A gente poderia ficar falando aqui, né, de muito mais tempo sobre direitos humanos não reconhecidos ou reconhecidos, mas não colocados em prática, por uma série de situações, por uma série de pessoas. Muita gente. Muita gente. Então, os direitos humanos levam as pessoas a viverem com dignidade. Direitos humanos, quando cumprido, levam as pessoas a ter qualidade, um pouco mais de qualidade de vida. Por isso que eu sempre falo que em uma sociedade, né, com injustiça, que não é justa, eu e você podemos colaborar com algumas coisas sempre. Não dá para resolver o problema de todo mundo, muito menos do mundo, mas dá para ajudar pessoas.
dentro daquilo que nós temos. Nós não temos muito, mas dá para poder ajudar em algum momento determinadas pessoas em determinadas situações. Porque a impressão que a gente tem quando a gente olha uma série de fatores, uma série de coisas acontecendo, parece que alguns não têm direito a coisas boas. E a gente precisa tomar cuidado para não taxar a pessoa, para não jogar assim, né, em cima dela toda a responsabilidade. Sim. Tem uma música que eu não sei nem se eu passei para vocês já, que o nome dela é O Que É, O Que É. É do antigo cantor, até falecido, chamado Gonzaguinha. Depois vocês pesquisam na internet, né? Que algumas frases dessa música, o que é bem interessante. Ele fala que viver e não ter a vergonha de ser feliz. Talvez tenha muita gente aí que, né, vive ou sobrevive, né, e tem vergonha da vida que vive. E essa pessoa, naturalmente, ela não é feliz. Percebeu? Então, são situações que deixa a vida das pessoas, diminui o valor humano. É interessante. Porque um outro pedal da música diz assim: cantar, cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. A vida de muita gente deveria ser melhor. E a gente precisa ajudar para que ela verdadeiramente seja. Não existe pessoas melhores do que as outras. Mas às vezes nós vivemos como se uns fossem melhores. E como a gente sabe disso? É importante, primeiro, que a gente tenha percepção de que não é justo que algumas pessoas vivem de alguma maneira. Você às vezes até fala assim para quem tem, né, bastante, nossa, queria ter um carro daquele jeito, queria ter uma casa daquele jeito. Isso aí não é problema, você não está cobiçando, você está admirando, né, a casa do outro. Mas a gente não fala assim: nossa, queria ter uma vida igual um morador de rua. Por quê? Porque na nossa consciência, a gente olha e vê, a gente sabe que aquilo ali não é legal. E o que é mais triste é saber que Deus não nos criou, não criou o ser humano para viver desse jeito. A responsabilidade não é do Criador, muito pelo contrário. Mas, lamentavelmente, nós, seres humanos, também criados por Deus, criatura de Deus, acabamos por não fazer ou não tentar fazer quando podemos com que o outro tenha os seus direitos reconhecidos. E a gente percebe a justiça de Deus em alguns textos bíblicos, e um deles está lá em Mateus. Mateus capítulo 5, olha só o que diz lá. Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha que interessante. Diz assim: desta forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele, ou seja, Deus, envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Entende isso? Vamos lá. Ou seja, todos nós merecemos coisas bacanas. Porque se Deus é quem manda a chuva, Deus é quem manda o sol, e Ele diz que tanto o sol quanto a chuva caem sobre todos, resumindo, sobre aqueles que são bons, sobre aqueles que não são muito bons, aqueles que são ruins, sobre aqueles que são justos, mas também sobre aqueles que são injustos. Se é isso, a gente percebe claramente, e é isso mesmo, que tem alguma coisa de errado nisso aí. Mas tem mesmo? Por quê? Porque a gente percebe uma injustiça muito grande por parte de alguns, que vivem de maneira que não é
de acordo com o padrão de Deus, porque se o sol dele e a chuva dele caem sobre todos, por que às vezes as pessoas tiram o sol e tiram a chuva de sobre as pessoas? Ou seja, tira das pessoas a dignidade. Porque tirar é fácil, dar é que é difícil. Então é preciso que nessa sociedade onde você vive, onde eu vivo, onde nós vivemos, é preciso que, a começar em você e a começar em mim, nós não discriminarmos ninguém. Certo? Viver de uma maneira onde você tem os seus direitos humanos reconhecidos, vive eles, precisa saber que você tem e usar quando necessário, mas entender, saber que o outro também tem. E é interessante que às vezes a gente vê algumas coisas, as injustiças acontecem nos mais variados ângulos. Só para citar um exemplo aqui, uma pessoa que ela já foi presa, já passou pela lei e cumpriu algum tipo de pena pela justiça, você vê que dependendo, depois do local onde ela vai arrumar trabalho, as pessoas não aceitam. Parece que aquela pessoa ali fica marcada para o resto da vida. Mesmo a pessoa indo lá com todos os documentos, porque quem vai atrás de trabalho é sinal que está buscando alguma coisa, digamos assim, decente, digamos assim. Porque ele já passou, é passado, mas a gente acaba por não reconhecer, a gente fica sempre com o pé atrás, para não falar dos dois pés atrás. Empresas não querem contratar. A gente, às vezes, quando sabe que a pessoa é ex-presidiário, a gente tem medo. Claro que existe um medo, um receio. Não é nem medo, vou dizer um receio que é natural. É de prevenção. Mas não é por isso, né, que nós, as pessoas que podem ajudar essas outras pessoas, vão bater com a porta na cara delas. Porque se não tiver uma oportunidade, como é que vai ser? E a gente vê uma outra coisa também que não faz muito sentido e que acaba afastando também as pessoas, que no meu ponto de vista também é injusto. Primeiro emprego. Mas que dificuldade. Hoje, no nosso país, para quem ainda não trabalhou, às vezes você vai no emprego lá e tudo certinho, tem que ter 2 anos de experiência, mas se você nunca trabalhou, como você vai ter 2 anos de experiência? E isso não acontece só com pessoas mais maduras, não. Eu já tive contato com jovens, por exemplo, de 22, que já trabalhou, mas não trabalhou de carteira assinada porque não conseguiu oportunidade. E aí, quando vai em busca do primeiro emprego de carteira assinada, você tem que ter 2 anos de experiência, com alguém de 20, 22 anos. Como é que é isso? Se ninguém der uma oportunidade, não vai acontecer. Você percebeu? São coisas que a gente vive e acaba, se a gente não tiver cuidado, nos desanimando, tirando foco. Mas eu quero dar uma palavra para você. Em que sentido? Para que você não se deixe desanimar por isso. São situações que precisam serem dribladas, superadas. Você está no 7º ano, daqui a pouco vai para o 8º, para o 9º, para o ensino médio e vai caminhando. Então, há uma situação, mas que você está melhorando, está crescendo, está aprendendo, para quando você alcançar um nível de maturidade, de excelência na sua profissão, e você poder, na verdade, mudar você e outros. Porque um faz um pouco, outro faz o outro, vai mudando essas características e as injustiças vão sendo diminuídas. É verdade.
Porque os direitos humanos é uma necessidade. E como eu disse, né, a definição, necessidade é aquilo que é essencial. E dignidade é algo que é essencial para todos. E os direitos humanos traz para nós, traz para todos nós, para todo ser humano, dignidade para viver. Abre as portas para que as pessoas possam sorrir, possam respirar, possam viver bem, resumindo, possa ter dignidade para viver. Independente do emprego que tem, independente do salário que ganha, mas vai falar assim, isso aqui eu conquistei, os meus direitos. E a partir daí as coisas naturalmente vão acontecendo, as coisas vão crescendo, e aí vai dependendo da pessoa investir nela mesma, e naturalmente isso acontece, porque quanto mais a gente vai vendo que os nossos esforços vão nos premiando, e vai premiar mesmo cada esforço que a gente vai querendo melhorar. Então, direitos humanos, uma necessidade sua, minha, de todos nós. Valeu, tchauzinho, até a próxima. Um abraço.